Oi! Chegamos no nosso segundo episódio e hoje a gente vai falar sobre o jogo do status. Sim, você acha que não tá jogando, mas na verdade você tá jogando ele errado. Na verdade você acha que é só aquela percepção de ter seguidores, carro de luxo, mas não. Status, ele nada mais é do que a posição que você é percebido pelas outras pessoas, que você é percebido no mundo. Então, quando você se posiciona como uma pessoa carente, uma pessoa atrasada, uma pessoa estabanada, é assim que as pessoas te veem. Ela olha pra você e fala: ih, lá vem estabanada, ih, lá vem a quieta. Tudo bem, isso algumas vezes podem ser características, mas se você deixa isso tomar conta de você, ele vira um posicionamento e vira o seu status. Logo, as pessoas te veem assim. E isso tem que entender se é coerente de como você quer que as pessoas te vejam. Você quer que as pessoas te vejam por essas características? Não, provavelmente não. Então, qual é o comportamento que você precisa mudar para que elas vejam o que você está fazendo? Porque às vezes você faz e é aquele esforço invisível. Ninguém percebe até que o mundo cai, né? Mas para que você se posicione da maneira correta, né? Na verdade, alinhada com o que você quer e não apenas com o que os outros te enxergam, essa aqui é a sacada. É você, cara, não quero que me enxerguem de qualquer jeito, né? Nesse ambiente aqui, por exemplo, do trabalho, eu quero que me enxerguem como uma pessoa segura, como uma pessoa que domina o conhecimento, né? E às vezes você até domina, mas como você tem outros posicionamentos, você tem outros comportamentos, as pessoas não enxergam isso, tá bom? E eu vou dar um exemplo de quando eu trabalhava, tá? Esse é um exemplo corporativo. Então, eu queria mudar de área ali, de setor, né? E eu já tinha manifestado o interesse para minha gerente que eu queria mudar. Então, tá bom, anota aí. E chegou essa oportunidade de mudar. Eu falei, legal, a gerente veio falar comigo, tal. Falou assim, Pri, surgiu a oportunidade, né, na área tal, de fazer isso. Porém, eu queria conversar com você para entender de você o que você acha, né, como você se sente, porque a gente queria dar a vaga para a pessoa tal, né, mesmo você ali sendo a pessoa, né, indicada para isso. Por quê? Porque aqui na nossa área a gente ainda tem muita coisa para fazer e você é uma excelente profissional, então a gente queria manter você aqui. Se eu soubesse do que eu sei hoje, eu teria me posicionado de outra forma, mas naquela época eu já tinha um status que eu não sabia, né, que era da boazinha. Então, o que eu pensei? Falei, não, com certeza, eu fico aqui, eu concordo. Tem muita coisa pra gente fazer aqui também, mesmo sendo contra o que eu queria. Eu não queria aquilo, gente. Eu queria mudar, eu já tinha manifestado essa intenção de mudar, sabe? E aí, ela pegou e falou assim, não, tudo bem, então era só pra ver se estava tudo bem. Ou seja, ela já tinha essa leitura de mim, que eu iria, né, reagir bem ali à situação, né? Que talvez se fossem outras pessoas, ela nem teria cogitado conversar como ela conversou comigo, tá? Então, eu tinha essa postura de boazinha e que ela era confundida como pessoa madura. Então, pra mim, eu tava sendo madura, né? De ter esse posicionamento, de conversar desse jeito. Falei, não, eu sei que precisam de mim. Bullshit, não tava sendo madura. Na verdade, eu tava sendo muito infantil, né? Eu deixei me manipular. Então, eu vi um podcast uma vez que aí o personagem ali teve um posicionamento totalmente diferente do meu, que depois eu falei assim, cara, se eu tivesse tido algo nesse sentido, poderia ter mudado algumas coisas, né? Mas, pelo menos, eu saberia que eu teria feito com coerência com o que eu queria, tá? O que na época não era entendível pra mim, tá? Era muito nebuloso. Então, o personagem fez o seguinte, né?
tinha área para ele ser promovido, né? E conversando com o gerente dele, mais ou menos a mesma situação, tá? Ele falou assim, não vou te promover, não, porque você é um ótimo funcionário e eu preciso de você aqui. E aí o personagem falou assim, cara, você tá me punindo porque eu sou um bom funcionário? É isso que eu tô entendendo? Ou seja, você não vai me promover porque eu sou bom aqui. Então eu não posso galgar outros espaços. Isso não faz nem sentido. E eu falei, caraca, eu devia ter falado algo assim. Devia, mas eu realmente não tinha maturidade. Então, quando a gente tem essas visões de mundo, essas coisas que são invisíveis, gente, invisível, às vezes a gente tem comportamentos invisíveis, que só depois com o tempo que a gente, né, se dá conta. Então, no nosso manual invisível, o status conta, e conta muito. E você pode dominar o jogo do status. Pensa sempre no seguinte, tá? Lá no Six Sigma, ele tem uma visão que quando você vai fazer uma melhoria, quando você vai encurtar processos, você tem que dar a seguinte visão, tá? Para que as pessoas se engajem também e você demonstre valor para aquilo. Qual é o impacto que isso tem? Financeiro, de imagem e tempo. Essas 3 coisas aqui. Então, se você está perdendo dinheiro, por exemplo, no caso de você não ser promovido, não ir para uma outra área, você está perdendo dinheiro, cara. Está perdendo, né? Você tem impacto de imagem. Então, se você não muda essa postura de ser bonzinho, boazinha, de ser uma pessoa madura, mas na verdade você não está evitando conflito, isso dá impacto na sua imagem, tá? Isso impacta verdadeiramente. E tempo. Cara, se eu, tomasse outras decisões, outras coisas tivessem acontecido nesse caso, eu teria encurtado alguns passos que eu tive que passar na carreira, tá? E às vezes não é nem passos que eu tive que passar, é a estagnação, né? Eu tinha saído de um tempo que eu fiquei estagnada, né, nisso. E o tempo é dinheiro, né? O tempo é vida, é uma coisa que não volta. Então, se impacta nessas 3 coisas, cara, muda. Muda o seu posicionamento, muda o seu comportamento, para que as pessoas vejam o que você quer mostrar. Não o que elas acham, né? Enfim, você não controla o que elas pensam, mas você controla o seu comportamento e o que você quer que elas vejam. Então, ai, meu Deus, até sair mais leve aqui, tá? Depois de contar essa história. Então, presta atenção, qual é o status que você está passando? Quando você entra no lugar, como as pessoas te percebem, hein? Me conta. Beijo!